Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 15. Nós iremos apenas brevemente aqui meditar nesse texto, nos preparando também para participar da ceia do Senhor. Êxodo 15, do verso 20 ao 27, nós temos um pequeno resumo da vida cristã, um pequeno resumo do que é a jornada do povo de Deus. Você conhece bem o contexto? O livro de Êxodo narra a libertação do povo de Deus do cativeiro egípcio. Um cativeiro opressor, um cativeiro longo de 400 anos, humilhante, que havia colocado o povo de Deus numa situação vexatória, terrível, mas que depois de um tempo de clamor, Deus envia o seu servo, um libertador, para representá-lo e resgatar o povo do cativeiro do pecado, para a liberdade das suas promessas, rumo a Canaã, a terra prometida. O texto que nós vamos ler agora, ele narra os momentos de triunfo, os momentos iniciais dessa nova jornada, daqueles que estavam escravos e agora foram libertos, e que servem para nós como um paralelo, como uma analogia também para a nossa própria vida, de libertos do pecado para resgatados e remidos em Cristo Jesus, rumo a Canaã celestial. E o que faz parte dessa jornada a qual eu e você pertencemos? Nós iremos ver isso ao ler esse texto. Diz assim o versículo 20: a profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Miriam lhe respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Fez Moisés partir a Israel do mar vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Amém. Esse é um resumo da nossa jornada cristã. Nós às vezes nos esquecemos onde estamos e para onde estamos indo. Nós nos perdemos muitas vezes nas caminhadas, mas Deus possui os seus meios de continuar nos levando para os seus trilhos, para o caminho que Ele tem para nós. Quando nós cultuamos a Deus como nessa manhã e participamos da ceia, nós somos relembrados de quem nós somos, a quem nós pertencemos, onde estamos, para onde vamos. E nesse breve resumo aqui, no finalzinho do verso 20 ao verso 21, nós vemos que a caminhada cristã, ela é marcada por louvor e adoração. Não somente pelo cântico de Miriam, mas também pelo de Moisés, que antecede esses versos. Ao verem o triunfo de Deus, ao contemplarem o grande livramento, e foi um livramento espetacular, as águas do Mar Vermelho se abrindo, e o povo de Deus, aproximadamente 2 milhões de pessoas, passando como em terra seca, até o outro lado do mar, vendo os egípcios tentarem fazer o mesmo e serem de todo submersos pelas águas, segundo o comando e a ordem do Deus que era o seu libertador. Após testemunharem todas as pragas, as manifestações da mão poderosa de Deus, derrotando, humilhando todos os falsos deuses da terra do Egito, triunfando finalmente sobre aquele que se dizia
o Deus vivo na terra, o faraó mesmo e seu filho, que sentava com ele no trono, ao contemplar o grande poder e o grande livramento de Deus sobre o seu povo, não resta ao povo verdadeiramente de Deus, senão louvar, adorar, cantar. Faz parte da nossa caminhada cristã, não só momentos de cântico, não só momentos de música, como veremos na lição que iremos estudar nessa manhã aqui, mas uma vida de adoração, uma vida de louvor. E toda vez que nós olhamos e contemplamos o que o Senhor Jesus fez por nós na cruz, nós somos chamados a celebrar, a adorar aquele que também nos libertou. A sua vida também tem momentos de deserto, a sua vida também tem momentos de fraquezas e dúvidas. Nesses momentos, lembre-se que você é chamado para adorar, para louvar o Senhor. Enquanto você louva e adora sinceramente, em espírito e em verdade, seu coração é fortalecido, é relembrado dos grandes feitos do Senhor. Aquele que feriu os deuses do Egito, aquele que abriu o mar, aquele que libertou o seu povo, aquele que enviou o seu Filho, nos dará juntamente com Ele todas as coisas. Nós podemos confiar, nós podemos louvar e adorar o nosso Deus pela alegria da obra libertadora de Cristo nas nossas vidas. Participar da ceia é se lembrar disso, mas participar da ceia na caminhada cristã também é se lembrar que faz parte da caminhada cristã a provação, da celebração ao deserto, da vitória à escassez, do louvor à murmuração. Quantas vezes a sua vida não foi marcada por isso? Quantas vezes depois de um culto abençoado, um final de semana de cânticos, de celebração, nós encontramos uma segunda-feira de lágrimas? Não foi assim essa nossa última semana? Não cultuamos a Deus, não celebramos aqui domingo passado e não choramos na segunda? Não lamentamos na terça? Não ficamos em luto durante a semana? A vida cristã é marcada por provação. No caminho de Deus para nós, da sua libertação, há desertos, há águas amargas, há dúvidas, há questionamentos e há prova. O versículo 25 então diz que o Senhor clamou, Moisés clamou ao Senhor, o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou Moisés nas águas, as águas se tornaram doces, e Deus deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Nossa vida é marcada por provas, por testes. Lá no jardim, o primeiro teste, o homem falhou. Ele fracassou na sua primeira prova. E desde então, provas e provas são colocadas diante de nós. Se você se atentar para isso, o seu dia terá uma perspectiva diferente. O trânsito ruim que muitas vezes você enfrenta não é culpa apenas de motoristas folgados que estão mexendo no celular. Deus está provando o seu coração. As dificuldades do trabalho que subitamente aparecem não são frutos apenas da falta de planejamento dos seus superiores, mas são oportunidades para Deus provar o seu coração. As enfermidades, as dores, os lutos que sobre nós se abatem, estão debaixo da permissão de Deus, da sua soberana condução das nossas vidas, que nos prova, para como Ele nos ensina através de Tiago, pela sua aprovação, nós possamos ser aprovados, recebermos a sua coroa da vida no final, como aqueles que completaram a sua carreira. Nós estamos sendo submetidos a provas, mas quando participamos da ceia, nós nos lembramos que a maior prova da história já foi vencida por Jesus no seu lugar. A prova onde eu e você falhamos, a prova onde o primeiro Adão falhou, o Senhor Jesus foi submetido com muito maior rigor e foi aprovado por mim e por você. A prova que o primeiro pai padeceu em um jardim, tendo tudo diante dele, o nosso segundo mediador, o nosso verdadeiro mediador, passou na cruz, no deserto, na escassez de todas as coisas. Por isso, na vitória daquele que foi aprovado no nosso lugar, nós também podemos ser aprovados diante de Deus. Se você tem colocado a sua confiança em Cristo, as provas que se submetem diante de você
já estão vencidas no nome de Jesus. Confie nele e encare essa jornada sabendo que louvor fará parte do seu fortalecimento, mas provas farão parte do seu aperfeiçoamento para ser segundo a imagem do seu Filho Jesus. Mas há também, nessa nossa jornada, além do louvor e da prova, recompensas, bênçãos de Deus sobre nós, que nos encorajam a continuar participando da comunhão com o nosso Deus. A ceia é isso, é comunhão com a sua morte, com o seu sofrimento, mas também com a sua ressurreição. Perceba o detalhe sutil da narrativa de Moisés no verso 27. Ele diz: então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas. Pouco antes, tinha um deserto com águas amargas, mas era uma prova, era um teste. Um pouquinho mais à frente, alguns quilômetros à frente, há um oásis, há fontes de água tão abundantes, que podem ser divididas exclusivamente para cada uma das 12 tribos de Israel. Para as 12 tribos que ficaram diante das águas amargas e murmuraram diante de Deus. Após esse momento, 12 fontes de águas, 70 palmeiras, provendo abrigo, provendo sombra, provendo alívio, provendo vida. Água no deserto é mais do que saciar a sede. Água no deserto é questão de vida ou morte. E o Senhor Jesus disse: aqueles que creem em mim, segundo diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios, fontes de água viva. É assim que nós encontramos refrigério. É assim que nós encontramos saciamento para a nossa alma. É assim que nós encontramos a vida verdadeira no meio da escassez. É assim que homens e mulheres que confiam em Jesus são como árvores plantadas junto às correntes das águas, que mesmo quando vem o calor, sua folha não murcha, e mesmo no ano de sequidão, não deixam de dar fruto. Tudo quanto fazem é bem sucedido. O deserto continua ao nosso redor, mas há um oásis para o povo de Deus. Há uma fonte de vida e de renovação em Cristo Jesus. Que a ceia do Senhor seja um momento de renovar nossa alegria pelo louvor da libertação que o nosso Senhor nos propôs. Que a ceia seja um momento de nós nos lembrarmos que nossa trajetória será marcada por provas, mas a maior das provas já foi vencida por Jesus e nós somos também por Ele capacitados a passar por cada uma delas. Que a ceia seja um momento de nós lembrarmos que a maior recompensa, o maior tesouro, o maior refrigério, nós já temos em Cristo Jesus.